E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de número 6, iremos falar um pouco sobre a população no espaço, analisando alguns conceitos básicos de população, migração e pirâmide etária. A população mundial se distribui no globo de forma não homogênea, concentrando-se mais em algumas áreas que outras do mundo. São cerca de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas vivendo no planeta. Como quantificar cada uma de acordo com o espaço que vivem? Como entender como a população cresce? Será isso que veremos na aula de hoje. Para nos aprofundarmos no tema população mundial, inicialmente precisamos conhecer alguns conceitos básicos da geografia. Os conceitos de população absoluta e relativa são os principais. População absoluta corresponde ao total de habitantes de um país ou região, ou seja, quantas pessoas vivem ao total em uma cidade, ou estado, ou país. Já a população relativa aborda o número de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, a quantidade de habitantes que vivem em uma determinada área. Como exemplo, coloquei a população relativa do Brasil. Pegamos a população absoluta do Brasil, dividindo pela área total do território. Temos então 204 milhões aproximadamente, dividido por 8 milhões e 500 mil aproximadamente, obtendo assim uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Alguns países são muito populosos, ou seja, apresentam muitos habitantes ao total, porém podem ser pouco povoados, contando com poucos habitantes por quilômetros quadrados. Um exemplo é o Brasil, que conta com uma população de aproximadamente 206 milhões e 78 mil habitantes, evidenciando ser um país muito populoso. Porém, quando dividimos esse valor pela extensão total do país, que apresenta cerca de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados, obtemos uma população relativa, ou também chamada de densidade demográfica, de 24 habitantes por quilômetro quadrado, justificando apresentar-se pouco povoado. Temos países como o Japão, que apresentam, por sua vez, 127 milhões e 132 mil habitantes aproximadamente, com um território de 378 mil quilômetros quadrados, resultando assim numa densidade de, acreditem, 336 habitantes por quilômetro quadrado, mostrando como esse país é um país muito povoado. Analisando os estados brasileiros, também podemos perceber a diferença em cada estado, onde verificamos como a população está mais concentrada em algumas áreas do que em outras. As regiões com os maiores círculos indicam as maiores populações. Percebemos uma concentração muito grande na região sudeste e uma quantidade muito pequena de população na região norte, por exemplo. Por mais que a população possa se manter por um período, ela está passível de alteração, com aumentos ou reduções. O conceito que analisa o que chamamos de incremento populacional é chamado de crescimento vegetativo e consiste na mensuração da diferença entre o número de pessoas que nascem, ou seja, a natalidade, do número de pessoas que morrem, ou seja, a mortalidade. Quando esse valor é positivo, significa que temos um crescimento populacional. Isso é visto principalmente em países mais pobres, enquanto que em países em que a taxa de natalidade está em queda, temos um crescimento vegetativo negativo, ou seja, ou estão crescendo pouco, ou está diminuindo a sua população. Em países emergentes, percebemos uma atual queda desse crescimento vegetativo, destacando-se o Brasil e o México. No Brasil, essa queda do crescimento vegetativo se baseia em vários fatores. Ao longo da história do nosso país, tivemos uma redução do número de mortes, pelo avanço principalmente da medicina e o desenvolvimento de novos medicamentos. Além disso, a taxa de natalidade esteve em queda por fatores como uma rápida urbanização, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos e os custos para se ter um filho. Um outro fator que gera aumento ou redução da população são as migrações, que compreendem movimentos de parcelas da população, motivados por buscas de melhores condições de vida. As migrações sempre existem por conta de fatores de repulsão de uma região e fatores de atração de uma outra área. Como assim, Gui? Vamos pensar no que ocorreu na Venezuela no ano de 2017. As péssimas condições de vida da população venezuelana, com inflação elevada, falta de alimentos,
seriam os meus fatores de repulsão, fazendo com que muitos venezuelanos mudassem para o Brasil, procurando uma maior oferta de empregos, serviço de saúde pública e fartura de alimentos, que seriam os meus fatores de atração. A dinâmica de migração pode acontecer no âmbito internacional, como a gente comentou, mas também podem ocorrer entre estados ou entre cidades, ou até mesmo dentro de uma mesma cidade. Temos 4 principais tipos de migração. O primeiro deles é a migração rural-urbana, que é a saída da população da zona rural em direção às cidades, como verificamos durante a Revolução Industrial na Inglaterra e também no Brasil, entre as décadas de 1950 e 1970, pelo processo de mecanização das lavouras. A outra migração é a migração urbana-urbana, que temos a saída da população de cidades menores para outras maiores, em busca de uma gama de serviços maior, como por exemplo uma maior variedade de empregos. A migração sazonal, também chamada de transhumância ou temporária, é quando uma pessoa migra de uma área para outra para trabalhar, retornando após um período para seu local de origem. Isso acontece, por exemplo, com alguns trabalhadores durante a safra de cana-de-açúcar, em que saem de suas cidades e migram até o estado de São Paulo, principalmente. Ao fim da safra, retornam para suas localidades. O mesmo verificamos em regiões onde temos a construção de usinas hidrelétricas. Por último, a migração diária, ou também chamada pendular ou commuting, corresponde ao deslocamento diário das pessoas de suas residências aos seus locais de trabalho ou estudo. Esse tipo de migração gera um grande problema nas cidades, o trânsito caótico que vemos nas grandes capitais principalmente. Para analisarmos melhor a população dos países, podemos utilizar de algumas representações gráficas que permitem avaliar melhor a distribuição da população, dividindo-a de acordo com a idade populacional. Uma dessas representações são as pirâmides etárias, que ilustram a divisão populacional segundo o sexo e a idade, por meio de barras em que o comprimento é proporcional ao número de homens e mulheres do território analisado. Por meio dela, podemos ver se há a predominância de população infantil, jovem, adulta ou idosa, além de permitir ver se há mais homens ou mulheres de cada idade. Podemos ainda realizar uma análise mais profunda da população, relacionando-a a tipo de países. Países subdesenvolvidos apresentam uma pirâmide com uma base indicando a população infantil e jovem bem grande e um ápice indicando a população idosa pequena. Já num país desenvolvido, nós encontramos o inverso, uma população idosa bem grande e a população de crianças pequena. Isso por conta da queda da natalidade e também pelo aumento da expectativa de vida e melhora da saúde. Temos ainda um outro padrão, em que temos uma população de crianças e de idosos menor do que a população de adultos. Esse tipo de pirâmide encontramos em países emergentes ou em desenvolvimento. Ainda analisando as pirâmides etárias, podemos verificar questões econômicas. Como assim? Simples, vamos pensar. Para um governo, o que será que é melhor? Ter mais idosos e crianças ou ter mais adultos? Crianças e idosos geralmente demandam maiores cuidados, por exemplo, com creches, escolas e cuidados de saúde, certo? Tudo isso demanda gastos e gastos para o governo. E além disso, as crianças não trabalham e os idosos geralmente estão aposentados, também não trabalham, gerando assim mais gastos ao governo do que retorno financeiro. Quem gera esse retorno é a população adulta, a população que movimenta a economia, a população economicamente ativa. Assim, uma população com muitas crianças ou idosos acaba sendo ruim para um governo, enquanto que uma população com muitos adultos se torna algo muito atrativo e vantajoso para o país. Traduzindo tudo isso para as pirâmides etárias, podemos concluir que países com base ou ápice alargados certamente acabam entrando em prejuízo, já aquelas com maior população economicamente ativa acabam se favorecendo, visto que apresenta mais ganhos do que gastos. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as pirâmides etárias de países emergentes, aquelas com o meio alargado e a base e o ápice mais reduzidos. Nesse caso, a maior quantidade de adultos trabalhando e movimentando a economia gera maiores lucros para o país. Para esse momento em que a população se encontra nesse estágio, damos o nome de bônus demográfico, ou seja, quando existe um maior aporte de capital resultante dessa maior quantidade de população trabalhando.
Atualmente, alguns países que passam por esse processo são o Brasil, o México, a Índia, entre outros. Essas duas pirâmides etárias representadas indicam o Brasil em 1980 e o Brasil em 2010, permitindo perceber a evolução da população, chegando em 2010 com o bônus demográfico. Por mais que seja um momento de grande captação de capitais, a utilização correta e o possível desenvolvimento do país só será possível caso exista uma boa administração e um governo favorável. Muitos criticam o Brasil por não conseguir tirar proveito total do que o bônus pôde propiciar. Aqui, alguns exemplos de países que conseguiram tirar proveito desse período. Agora, para fixarmos todo esse conteúdo, vamos resolver uma questão. A população brasileira cresce 0,9% entre 2012 e 2013. A população brasileira cresceu 0,9% segundo dados do IBGE. Neste ano, o Brasil tem 201,03 milhões, ou seja, 1,79 milhão a mais do que o ano passado, 199,24 milhões. O crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 2012, que havia sido 0,93%. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de crescimento da população caia até 2042, ano em que a população brasileira para de crescer. A população vai crescendo cada vez menos até 2042, quando começa a diminuir. Indica a alternativa que não representa uma tendência demográfica para o Brasil nas próximas 2 décadas. Vamos analisar cada uma das alternativas. Alternativa A, diminuição da população absoluta. Será que vai acontecer isso? Será que vai reduzir a população absoluta? Podemos ver pelo próprio enunciado que isso não está correto, visto que ele afirma que a população vai crescendo cada vez menos até 2042, quando começa a diminuir. Assim, a população ainda continuará a crescer daqui a 2 décadas depois dessa reportagem, que era de 2013, tornando essa afirmação errada. Alternativa B, aumento da expectativa de vida da população. Isso está certo. Ao longo do tempo, a expectativa de vida de uma população tende sim a aumentar pela evolução das tecnologias e da saúde, permitindo-se viver cada vez mais. Alternativa C, diminuição das taxas de natalidade e mortalidade. Também está correto, visto que quanto mais tempo se passa, menores as taxas de natalidade ficam, por redução natural da fertilidade das pessoas, como podemos ver no slide que comentei da queda da natalidade no Brasil. A mortalidade também tende a reduzir pelo motivo que tornou a alternativa B correta, a melhora da tecnologia e da saúde. Alternativa D, aumento do percentual de idosos sobre o total de população. E agora? Será que isso está certo? Sim, mais uma vez está correto. Para isso, vamos lembrar das pirâmides etárias. Quanto mais tempo se passa, ocorre aumento do percentual de idosos, como podemos perceber, formando aquela pirâmide com o ápice alargado ao longo do tempo, tornando essa afirmação correta. Vamos para a alternativa E, diminuição do percentual de jovens sobre o total da população. Ainda usando as pirâmides etárias, percebemos que essa alternativa também está correta, uma vez que há a diminuição da população jovem. Assim, a única alternativa que apresenta-se errada, ou seja, aquela que não representa uma tendência demográfica para o Brasil nas próximas 2 décadas, é a alternativa A. Ou seja, não haverá diminuição da população absoluta. Terminamos assim a aula 6 de Geografia, onde comentamos um pouquinho sobre a população no espaço. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para o e-mail que está na descrição do vídeo. Não se esqueça de assistir às outras aulas de Geografia e também de assistir às aulas das outras disciplinas. Siga-nos nas redes sociais, acesse nosso site para pegar nosso material e pegar os simulados. E claro, não deixe de apertar o like e de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aula. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!